As partes mais interessantes e concorridas aqui do palácio é o harém. E não só isso tudo, mas também você tem que pagar um ingresso à parte, que você compra aqui em frente. E vale a pena entrar aqui para visitar. Já não é minha primeira vez, mas eu vou lá dentro mostrar um pouco. E assim que você entrar no palácio, se a entrada para o harém estiver vazia ou praticamente nenhuma fila, como é o caso aqui, talvez valha a pena entrar logo primeiro no harém para fazer a sua visita, porque tem horas que aqui a fila fica realmente grande e normalmente as pessoas deixam para entrar mais para o fim da visita, então acaba que mais tarde um pouco acaba ficando muito cheio. Então, se estiver vazio, vai agora. Diferente do que a maioria dos ocidentais pensam, o harém não era um lugar onde o sultão fazia orgias e tinha escravas sexuais. Na verdade, era um lugar extremamente controlado, cuidadosamente organizado, principalmente pela mãe do sultão. A gente vai falar disso mais pra frente. E a palavra harém, na verdade, quer dizer um lugar que nem todos podem entrar. Seria um lugar realmente proibido. Belo pátio aqui é chamado Pátio dos Eunucos Negros. Poucos homens podiam entrar no harém. Por isso, o sultão tinha a tranquilidade de botar os eunucos aqui para trabalhar. Os eunucos eram escravos que eram trazidos para cá do norte da África e no caminho ainda eles já eram castrados. A maioria chegava aqui criança. Então o sultão tinha mais tranquilidade de deixar essas pessoas trabalhando aqui com essas funções administrativas. Esse aqui é o apartamento privado da mãe do sultão, que tinha um extremo poder no império. Ela, inclusive, chegava a decidir com qual mulher que o sultão iria se relacionar, iria casar e tudo. Ela que definia muitas coisas, inclusive o apartamento dela está estrategicamente colocado entre a área das mulheres e a área onde fica o sultão, para que ela tivesse esse controle. Inclusive as mulheres durante o Império Otomano tiveram muito poder no geral. Elas influenciaram muito o Império em si. Isso tem até um termo que chama período das mulheres, período das senhoras, que foi um período do meados do século XVI até o século XVII, onde quem tomava as decisões na prática eram as esposas ou era a mãe do sultão em si. Então as mulheres foram muito importantes também no Império Otomano. Nada como um banheiro folheado a ouro, né? Esse aqui é o banheiro do sultão, o banheiro privado dele. Diferente do que muitas pessoas pensam, os turcos não são adeptos da poligamia. Isso, na verdade, teve umas leis sobre isso no passado, depois de a guerra ter dizimado uma grande quantidade de homens e terem sobrado muito mais mulheres para homem, e então os homens podiam casar com mais mulheres. Isso há muito tempo atrás. O Corão, né, o livro sagrado dos muçulmanos, até permite até 4 esposas por homem, mas mesmo assim tem regras muito específicas para que isso aconteça, entre elas que o homem tem que ser financeiramente capaz de manter todas as esposas e também ele tem que tratar todas igualmente, sem nenhuma distinção. Hoje em dia, na Turquia, a poligamia é totalmente proibida. A mulher turca de hoje em dia não aceitaria o marido casando com outro. E, tecnicamente, ela tem os mesmos direitos dos homens. Pode votar, dirigir, trabalhar, o que ela quiser. É ou não é a primeira coisa que vem à cabeça quando a gente pensa no harém? O sofá com várias mulheres e a mãe do sultão ficava ali. E o sultão em si ficava nesse sofazinho aqui. E aqui que aconteciam recepções e comemorações. Repara só. Olha esse teto aqui, ó. É incrível, né? Lá em cima ficavam os músicos para animar a festa, naquela espécie de palco.
Esse é um tapete original. Tem 400 anos só de tapete aí. E aqui essa sala não tinha... O aquecimento dessa sala era pelo solo, como são os banhos turcos, como eram os banhos romanos. O aquecimento é feito por baixo do chão e aí mantém a sala toda aquecida. Olha esse aqui. Esse já dá para saber que é o quarto do sultão, né? Olha isso. Olha o teto. É uma cúpula, né? Esse aqui é chamado Pátio das Favoritas, que elas ficavam aqui nesses prédios. E quem escolhia a favorita não era o sultão, não, era a mãe dele que definia quais seriam essas favoritas que iam se relacionar com o sultão. Se essa favorita ela tivesse um filho com o sultão, aí a coisa melhorava para ela, ela se tornava uma mulher mais poderosa, mas também invejada, que sofria até alguns perigos na vida aí. E além do belo pátio, elas também tinham uma bela vista da cidade e ainda uma vista privilegiada para a piscina que ficava aqui. Olha só. Só acho que não era muito recomendado pular daqui de cima. E aqui do lado tem o hoje chamado pavilhão gêmeo, mas antigamente era chamado de a jaula. Isso porque era aqui que o sultão aprisionava os seus irmãos quando ele virava sultão. A ideia é que não tivesse concorrência no posto de sultão. E por mais absurdo que pareça isso, foi na verdade uma melhora nessa tradição, porque antigamente, antes desse período, né, na verdade o sultão mandava matar os irmãos para que não tivesse concorrência. E o primeiro que começou isso foi o sultão Ahmed I, que é o mesmo que construiu a Mesquita Azul. Ele começou com essa tradição toda, mas ficava sempre uma pergunta: se o sultão morresse, alguma coisa acontecesse, se era o irmão que iria assumir e se ele teria condição de assumir um posto de sultão, né, para governar a cidade, sem ter vivido nada do governo, sem ter sequer saído daí de dentro. Delicado. No final tá mais para uma prisão domiciliar do que uma jaula em si. Mas muitos historiadores culpam a incompetência dos irmãos dos sultões durante esse período todo pelo declínio do Império Otomano.